Olha só, uma pesquisa realizada por uma administradora de fundos de investimentos e publicada no jornal Estado de São Paulo hoje mostra que a indústria brasileira corre o risco de deixar o ranking das 10 maiores do mundo. Enquanto a produção industrial em todo o mundo cresceu 10% desde 2014, aqui no Brasil a atividade caiu 15% no mesmo período. Levando em conta apenas os países emergentes, excluindo a China, a produção industrial global cresceu 8% nos últimos 5 anos. Na América Latina, o desempenho foi de queda de 4%. A indústria hoje contribui para aproximadamente 11% do produto interno bruto brasileiro. É o pior índice desde 1947. Constantino. Olha, a desindustrialização brasileira é um fenômeno muito sério. Em parte, à medida que um país se desenvolve e vai ficando mais rico, a tendência natural é que o setor industrial fique menos relevante dentro do PIB, porque o setor de serviços aumenta. Mas não é disso que estamos falando no Brasil. Nós temos 2 casos aí que é importante separar e ambos muito graves: o conjuntural e o estrutural. O lado conjuntural é o seguinte: uma herança maldita enorme deixada pelo PT, com a sua nova matriz macroeconômica, com a seleção dos campeões nacionais por meio do BNDES, com todas as políticas de roubalheira e de politicagem nas estatais. Tudo que o PT fez na economia destruiu o setor industrial. O Mercosul ideologizado, tudo isso contribuiu para essa situação, para esse cenário de terra devastada na indústria. Além dessa questão, temos aí do lado conjuntural externo a crise argentina e por aí vai. A questão de Brumadinho da Vale do Rio Doce, a greve dos caminhoneiros, são questões pontuais que afetaram a indústria nesse período. Agora, o mais importante mesmo é a parte estrutural. Nós temos aí o famoso custo Brasil, uma infraestrutura capenga, leis trabalhistas obsoletas, anacrônicas, marxistas, por que não dizer. Nós temos aí uma mão de obra muito desqualificada, nós temos uma carga tributária muito elevada e complexa, tudo aquilo que a gente conhece no Brasil que dificulta o empreendimento, né, industrial, inclusive, uma economia muito fechada. Então, o governo Bolsonaro, justiça seja feita, com o ministro Paulo Guedes, está atacando todos esses males, né? A MP da Liberdade Econômica para desburocratizar, acordos comerciais para abrir mais a economia, a reforma tributária, a reforma previdenciária para estancar a sangria fiscal e permitir a redução dos juros. O governo está agindo. Agora, a passos aquém do necessário, que demoram a surtir efeito, e a indústria tem pressa, né? Porque é uma situação realmente caótica, uma situação muito periclitante da indústria brasileira. Agora, que a solução não seja um passe de mágica, o Estado sendo visto como a grande locomotiva do crescimento industrial. Sempre que o Estado fala em planejamento industrial, eu tenho calafrios e boto a mão no bolso. É exatamente essa mentalidade que é responsável pela situação. Ou seja, o Estado tem que sair da frente e o governo está certo em adotar reformas estruturais para resolver o problema. Não há bala de prata para salvar a indústria, muito menos do bolso estatal. Fala, Vera. Até a produção industrial teve um pequeno crescimento agora em agosto, né? Uma recuperação aí bastante tímida ainda, de 0,8%, mas é um setor que sofreu muito com a crise, que demorou muito a se recuperar. A gente viveu aí por muito tempo um boom de commodities, então só a agricultura, a pecuária e a exportação de commodities é que mitigaram um pouco a recessão violenta que a gente viveu. A indústria sofreu mais do que as outras áreas, o desemprego na indústria também foi muito mais sério e muito mais grave do que no setor de serviços, que acaba mitigando um pouco e acaba substituindo mão de obra mais cara por outra mais barata, mas não desemprega tão maciçamente como na indústria. E aí essa recuperação é muito mais lenta, a gente tem uma crise de produtividade enorme na indústria brasileira, é algo que vai demorar muito a ser feito, mas eu concordo com o Rodrigo, não tem de ser feito com base em nenhuma desoneração milagrosa, nenhum pacote aqui e ali para concessão de incentivos, porque isso depois dá em desajuste fiscal, a gente está pagando conta ainda tem um volume grande aí de desonerações e de benesses que estão vigorando e que é muito difícil de você tirar, porque o desmame é muito mais difícil do que a criação do incentivo. Josias. Muito triste esse processo de desindustrialização que se verifica no Brasil. O Constantino e a Vera já falaram desses aspectos mais econômicos. Eu não queria perder essa oportunidade
para realçar uma coisa que me chamou muita atenção. A Dilma Rousseff, ela parece que está ambicionando um reposicionamento no mercado da política. Acho que o eleitor de Minas Gerais negou a ela um mandato de senadora, condenou-a à atividade de cuidadora de netos, mas acho que ela está cansada dessa atividade de cuidar dos netos. Ela agora está tentando a sorte como humorista. Ela esteve agora em Madrid, num evento lá comemorativo de uma entidade sindical, um aniversário lá, e fez lá uma exposição, uma presepada ali pelo Lula livre. Aí, em determinado momento, eu assisti o discurso dela pela internet. Ela se expressando ali num idioma muito próprio dela, que oscilava entre uma língua parecida com o português e um dialeto qualquer ali do castelhano. Ela disse a certa altura que o Lula representa o sonho de um outro mundo que é possível. Aí eu fiquei sem entender, mas assisti mais um pouco ao discurso dela. Aí ela tentou explicar, disse que o Lula, esse sonho do Lula tem uma base real muito forte, porque o PT no poder provou que é possível crescer e distribuir renda. A Dilma Rousseff disse isso nesse discurso lá em Madrid. Acho que ela foi picada ali pelo mosquito transmissor da amnésia ou algo parecido, porque sumiu da memória dela o período de 2013 a 2016, quando a economia brasileira encolheu 6,8%. E a política empregocida da gestão Dilma produziu um salto do desemprego nessa época de 6,4%, se não me engano, para 11,2%. Foi ali que nasceram esses 12 milhões, que agora são mais de 12 milhões de trabalhadores desempregados. Então, quem ouve a Dilma fica com uma dúvida, não sabe se ela quer ser humorista ou se ela quer virar direto a própria piada. Mas eu não queria deixar de realçar isso numa hora que a gente está discutindo esse drama da desindustrialização no Brasil.